força mesmo que a luz pareça que não vai passar, mesmo assim canto até que a minha voz inunde o céu e faça o trono se mover. Ao meu favor a mão do Senhor virá, sei que a minha fé o Senhor honrará. Esta é a última vez que o inimigo riu, ouço o som, a minha Jericó caiu, gigantes não barram meus sonhos, nem pararei pras minhas tristezas, não sou dos que contentam com os nãos, eu tenho a fé que avança, eu tenho a firme esperança, muralha alguma me impedirá, eu sou dos que gritam e bradam, os que odeiam as muralhas, que cercam Jericó até a sétima vez, que cercam Jericó até a sétima vez. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Bem-vindos, meus irmãos. Estarei louvando diante da muralha, estarei louvando diante da batalha, estarei louvando até que Jericó venha ao chão. Se o Senhor disser cantar, eu canto, se o Senhor disser não para, eu não pararei, ficarei na posição. Estarei louvando diante da muralha, estarei louvando diante da batalha, estarei louvando até que Jericó venha ao chão. Ao meu favor a mão do Senhor virá, sei que a minha fé o Senhor honrará. Hoje é a última vez que o inimigo riu, ouço o som, a minha Jericó caiu, gigantes não barram meus sonhos, nem pararei pras minhas tristezas, não sou dos que contentam com os nãos, eu tenho a fé que avança, tenho a firme esperança, muralha alguma me impedirá, muralha alguma me impedirá. Vem com Josué lutar em Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Caiam os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Bom dia, povo de Deus. Vamos nos conectando aí, aguardando os irmãos chegarem, enviando aí o link para cada irmão, para cada família, os grupos aí. Bom dia a todos, meus amados, minhas amadas. Ao meu favor a mão do Senhor virá, sei que a minha fé o Senhor honrará. Hoje é a última vez que o inimigo riu, ouço o som, a minha Jericó caiu, ouço o som, a minha Jericó caiu. Graças e paz, meus amados, muito bom dia para você que está se conectando nessa live. Vamos ter um momento agora de reflexão da palavra de Deus, de alimento para a sua alma. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia. Quero te dizer que essa manhã Deus separou para marcar sua vida. E eu quero declarar sobre você a bênção do dia, que haja um fluir de Deus
sobre a sua vida nessa manhã. Que haja um fluxo contínuo, natural, de bênçãos sem medidas, da presença de Deus sobre a sua vida. Que esta manhã seja um dia de romper, seja um dia de crescimento, seja um dia de algumas coisas ficarem para trás e você romper para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu declaro sobre você e sua casa que vocês romperão todas as barreiras, todos os limites, todo e qualquer impedimento, todo e qualquer entrave que o inimigo possa ter lançado sobre a sua vida, impedindo você de acessar as bênçãos, acessar o seu lugar de direito, aquilo que Deus preparou para você. Eu declaro que nada vai impedir, nenhuma barreira, nenhum entrave vai impedir você de acessar em Deus todas as promessas que o Senhor fez para a sua vida. Declaro que esta manhã a bênção do Senhor recai sobre você e sobre a sua casa como um orvalho da manhã, como um orvalho fresco que cai todas as manhãs. Eu declaro que a bênção do Senhor recai sobre a sua vida. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. A bênção que te alcança, que te persegue, que em ti permanece em todos os dias da sua vida. Eu declaro sobre seus celeiros, sobre a sua saúde, sobre as suas emoções, o renovo do céu. Em nome de Jesus, receba essa bênção. Declare: eu recebo sobre a minha vida, sobre a minha casa, o óleo precioso da unção, que a Bíblia diz que a unção que despedaça o jugo. Quantas pessoas estão amarradas, parece que tem uma corrente segurando o destino, e a Bíblia diz que a unção despedaça todas as correntes, todas as prisões. Eu declaro que não haverá prisões e barreiras, para que você se levante e ande no propósito de Deus para a sua vida. Hoje é dia 13 de janeiro de 2026, essa linda terça-feira, lunes, martes. Que o Senhor te abençoe. Estamos nesse propósito, estudando o livro de Josué. Josué foi um jovem que se posicionou. O Pablo não está no YouTube. Assim que terminar, a gente já sobe para o YouTube rapidinho, em meia hora já estará no YouTube assim que terminar aqui. Amém? Glória a Deus. Estamos estudando o livro de Josué e é um livro muito precioso, porque nos dá um panorama completo do que uma pessoa, ainda que jovem como Josué era, quando ela se posiciona. Não tem idade, não tem limites, não tem barreiras para uma pessoa que se posiciona em Deus, uma pessoa que entende o seu lugar. A Bíblia diz em Josué, no capítulo 1, versículo 1 e 2: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e este povo, e toma a terra que eu dou aos filhos de Israel. Hoje eu declaro sobre a sua vida. Declaro que você é chamado por Deus para ser um rompedor de ciclos. Você é chamado por Deus para ser um rompedor de estações na sua família, na sua geração. Pelo poder de Deus, você encerra hoje períodos de repetições, padrões de repetições negativos, de inconstância, de iniquidade. Eu declaro que você é um rompedor, uma pessoa que rompe com o passado, que rompe com os padrões quebrados, com os padrões falidos, recebidos através de gerações,
pelos seus avós, pela sua família. Eu declaro que para em você o ciclo da inconstância, da iniquidade, que a partir de você haverá uma escolha, uma decisão em você e em sua geração de obedecer, uma escolha de obediência, uma escolha de viver uma aliança, de viver em aliança com Deus e receber dele a paternidade para avançar para o próximo nível, viver toda a plenitude do novo de Deus, um tempo novo que Deus estabeleceu para você. O livro de Josué nos apresenta um momento crucial, a transição de uma nação inteira que estava saindo de um ciclo de 40 anos no deserto para entrar na promessa que Deus tinha tido derramado sobre a vida deles. Então Deus levanta o jovem Josué, não apenas como um sucessor de Moisés, mas como um rompedor de ciclos. Sua missão era clara: fazer o povo atravessar o Jordão. Ele não ia atravessar sozinho. Não era ele sair correndo e atravessar sozinho. Era fazer toda uma nação atravessar juntamente com ele. Romper um ciclo demanda força, comprometimento, visão e, acima de tudo, a unção e o envio de Deus. Romper o ciclo não é para qualquer um, tem que ter um envio de Deus. Há forças de trevas que seguram o destino. Há forças de trevas que amarram a vida de pessoas. Romper um ciclo, romper uma estação, não é para qualquer um. Você precisa ter força do alto. Você precisa ter um envio de Deus, uma palavra de liberação de destino. E nessa manhã estou aqui para declarar que haverá uma liberação de destino sobre a sua vida. Eu quero declarar que há uma palavra de envio sobre a sua vida. Não é algo natural. Exige poder do alto. Exige força, uma força de Deus, uma presença de Deus que te arranca, uma unção que te arranca daquele lugar. Porque quando nós falamos em romper um ciclo, nós falamos de forças espirituais de trevas que estão amparadas em raízes de maldições familiares. Estão amparados em padrões quebrados que foram passados de pais para filho. E muitas vezes a pessoa não consegue nem enxergar os padrões quebrados, os padrões falidos de iniquidade, de pecado que estão entranhados na família, entranhados nas suas ações diárias. Quantas pessoas acham que está fazendo tudo correto? Quantas pessoas até percebem que há alguma ação maligna que trava a vida delas, mas quando é para romper elas não sabem como, não conseguem enxergar outra realidade. E aí é preciso uma força do alto, é preciso a mão de Deus, uma unção sendo liberada, uma palavra de liberação, para que a pessoa consiga sair daquele lugar, sair desse padrão quebrado, se libertar dessas amarras, se libertar desses lios espirituais, dessas maldições familiares. Eu não sei, talvez você lutou para sair de tudo isso, da bagunça que às vezes cerca você. E quantas vezes você vai, você tenta, e você consegue uma semana, 2 semanas, daqui a pouco você está reproduzindo as mesmas coisas que te perseguem a vida inteira. É como se você não conseguisse se livrar de uma marca, de um funcionamento, de uma história do passado. Então Deus está aqui nessa manhã dizendo: chegou o dia de romper. Essa é a estação do seu rompimento. Essa é a estação de você, de uma vez por todas, com a mão forte, assim como a mão forte de Deus foi lá no Egito e arrancou o povo. Agora Deus está dizendo: eu te arranco dessa situação.
eu te tiro dessa situação. Mais do que isso, durante 40 anos esse povo caminhou no deserto, mas o Egito continuou dentro deles. E agora, Josué, ele tem a missão de entrar na terra. Não somente entrar, mas fazer as pessoas entrar junto com ele. E eu quero te dizer que você vai se apropriar das bênçãos, mas você não vai sozinho. Vai uma galera com você, vai uma multidão com você. Tem gente ao seu redor que você vai precisar deixar para trás, mas tem pessoas que vão precisar entrar junto com você na promessa. Então Deus está dizendo, não vai ser no natural, não vai ser na força do braço, exige poder do alto. E para você receber poder do alto, para romper, tem que ter uma postura de busca, uma postura de buscar a presença de Deus, para que venha o óleo da unção sobre a sua vida. Muitas pessoas não conseguem avançar porque a vida está entravada. Imagina só uma engrenagem, né? A engrenagem está ali, está travado, você precisa de óleo para aquela engrenagem se começar a se mover. Sem óleo não se move. E tem muita gente que a engrenagem da vida travou para ela. E Deus está dizendo assim, para você romper essa estação, precisa de óleo. E você precisa começar a clamar, Deus, derrama óleo precioso, derrama óleo da unção sobre a minha vida. Não vai ser no natural. Não vai ser somente na sua inteligência, somente... Não. Precisa de óleo de graça de Deus. Quantas pessoas, irmãos, elas têm um projeto, elas se levantam para mudar de vida, elas põem metas pessoais e elas desenham, só que elas não conseguem porque falta um óleo, falta uma graça, falta uma unção. Ainda que seus projetos sejam projetos pessoais, sejam projetos que talvez você nem ache espiritual, mas até para esses projetos você precisa da graça. Você precisa da presença de Deus. Você precisa do óleo da unção. Escreva aí nos comentários, deixa eu ver quem está comigo. Eu preciso da unção. Muitas vezes nós não conseguimos romper, porque estamos presos a raízes de iniquidade, padrões de pecados, falhas de caráter, inclinações da carne, que se tornam laços que nos prendem, se tornam, entraves que nos prendem. E Deus, Ele não vai construir sobre alicerces frágeis ou comprometidos com erros. Para romper é necessário vencer a carne, abandonar o erro, abandonar os pecados de estimação. Como Moisés, que rompeu aquele ciclo de escravidão de milhões de pessoas através do poder de Deus. Nós precisamos de uma vida de poder, uma vida de poder. Sem poder você não avança. Você precisa organizar a sua vida, limpar a sua vida, para vir o poder de Deus sobre você, para você romper. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito incrível. Quando Jesus estava aqui na terra com os discípulos, ele sobe no monte, e lá ele tem o Monte da Transfiguração, é um dos momentos mais emblemáticos, mais poderosos do ministério de Jesus aqui na terra. E ele vê aquele momento tão poderoso que aparece Moisés, Elias, os discípulos, 3 discípulos que estão lá em cima do monte com eles, ficam eufóricos, né? Vamos construir uma tenda, vamos ficar aqui. Jesus, não, a gente precisa descer, a gente precisa ir para fazer a missão. Porque a vida espiritual, ela não é só na montanha com Deus, né? A gente sobe na montanha com Deus, é quando você entra no seu quarto, você ora, você chora, recebe presença. Quando você vai para o culto no domingo, você recebe a presença de Deus, você se enche de fé. Mas você precisa descer da montanha, você precisa ir para a vida real. Você precisa lidar com os assuntos da terra.
Você precisa lidar com os assuntos aqui de baixo, lidar com pessoas difíceis, lidar com o seu dia a dia. E é nesse dia a dia que muitas vezes você se esquece da presença de Deus. E aí você entra no modo automático, funcionando de forma automática. E aí não tem unção para viver, para romper o dia a dia. E aí quando Jesus desce do monte, ele encontra uma bagunça no pé do monte. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Tem uma pessoa endemoniada, uma criança endemoniada. E os discípulos estão lá tentando tirar o demônio dessa pessoa, mas eles não têm poder, não têm unção. Eles estão um fiasco, passando vergonha. Porque eles não têm presença, eles não têm óleo da unção para expulsar aquele demônio. E tem muita gente passando vergonha no dia a dia. Tá passando vergonha, um fiasco. Porque não tem poder para romper. Porque não tem autoridade. Não tem poder para vencer coisas pequenas no seu próprio caráter. Muitas vezes a complacência com o pecado neutraliza o nosso propósito. A complacência, as concessões que você faz, com os palavrões que você fala, as mentiras que saem da sua boca, a carnalidade, a forma carnal como você vive, as amizades carnais que você tem. E aí você perde força. E aí você não tem autoridade para dar uma voz de comando para a treva sair da sua vida. E aí o diabo muitas vezes está sambando na sala da sua casa e você não tem poder de expulsar esse capeta. Não tem poder de se levantar e dar uma voz de comando no reino do Espírito. Muitas vezes a complacência com o pecado, as concessões que você faz, neutraliza o seu propósito. E nos deixa sem força espiritual para dar a luz ao novo tempo que Deus tem para nós. Outro impedimento severo ao rompimento de ciclos é o espírito de orfandade. Escreva aí, espírito de orfandade. Muita gente tem um espírito de orfandade. É o tipo de gente que não presta contas. É o tipo de gente que não se submete a nenhuma liderança, se não submete à autoridade de ninguém. Ah, você é o meu pastor, eu te amo, que palavra linda que você trouxe. Mas quando recebe um confronto, aí não, aí eu não. Aí você não tem razão, você não sabe a minha história, não é assim que funciona. Você só tem voz na minha vida enquanto você confirmar e afirmar as coisas que eu gosto. Mas a hora que é colocado uma meta, que é colocado um padrão, aí já não serve mais. Aí já não te ouço mais. Isso é um espírito de orfandade. O espírito de orfandade faz as pessoas levantar da mesa e ir embora quando a conversa fica difícil. Faz as pessoas abandonarem o barco quando tem um problema. E aí são pessoas desistentes. Ah, eu não quero passar por isso, aí desiste. Eu não quero lidar com essa dificuldade, desiste. Desiste do casamento, desiste das amizades, desiste do trabalho, entra num trabalho, no outro dia, tá muito difícil, vou sair. São órfãos, espírito de orfandade. Quer ver isso se manifestar de uma forma terrível? É quando a pessoa é confrontada. No confronto você vê se a pessoa realmente ela tem raízes ou ela é um órfão. A Bíblia destaca que Josué era filho de Num. E eu acho isso muito poderoso. Qual é o propósito de Deus colocar ali? Josué, filho de Num. Quem era Num? Se o nome de Josué é muito mais referência. Não é verdade? Essa informação faz o que de diferença para a gente? Josué é filho de Num. A gente não sabe quem é Num, a gente não tem nenhuma referência a quem foi Num. Porque o nome de Josué é muito maior, a fama de Josué é muito maior. Mas Deus deixou aí para dizer que ele não era órfão, que ele não era uma pessoa
aleatória, que não tinha paternidade. Ele tinha um pai, ele tinha paternidade. Todas as vezes que Deus traz uma pessoa e coloca o nome dele, essa pessoa ela tinha um vínculo de paternidade. Consegue entender isso? Então todas as pessoas que eram pessoas grandiosas, todas as pessoas que têm uma história com Deus, elas apresentam, ela é apresentada, toda vez que ela é apresentada na Bíblia, vai aparecer o nome do pai. Vai estar aparecendo o nome dos pais dela, ou seja, da linhagem dela. Não é um órfão, não é uma pessoa aleatória. Toda pessoa mal, todas as pessoas más que aparecem na Bíblia, elas não têm linhagem, não têm paternidade. O órfão espiritual, ele tem dificuldade de manter alianças. Ele foge da mesa no confronto. Ele não recebe instrução. Você pode dar 10 instruções, você pode desenhar. No final, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma. Gente cabeça dura, gente que é mais fácil arrancar a cabeça do que você arrancar uma ideia que ele colocou na cabeça. E essas pessoas, elas vivem num looping eterno. Não rompe ciclos. Não sai do mesmo lugar. O orgulho. Você sabe que a pessoa está mal e você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo lindo. Porque o orgulho não deixa ela abrir o coração e falar assim, não, eu preciso de ajuda, preciso que você ore por mim. Não está nada bem. Claro que você não vai falar isso para todo mundo. Estou falando quando você está diante do conselho de Deus, diante de um líder espiritual, diante de uma situação em que você tem que abrir o coração, baixar a guarda e pedir ajuda e receber instrução. Sai do loop da rebeldia. Somente quem se submete à paternidade e à mesa, onde somos tratados, exortados e destinados, recebe força necessária para avançar. A unção de avanço, ela sempre vem depois de você se submeter a um conselho e a uma liderança. Sabe o que deu credibilidade, o que deu poder para Josué herdar a terra e fazer o povo herdar? É porque ele se submeteu à liderança de Moisés. É porque ele caminhou debaixo da obediência daquilo que Moisés tinha para ele. Moisés, até o nome de Josué, ele mudou. E ele recebeu. Josué se submeteu a Moisés ao ponto de Moisés mudar o nome dele. Falar, o seu nome a partir de agora é tal coisa. Aí ele abraça aquele nome, porque toda paternidade, ela tem o poder, ela tem a autoridade de te renomear. Então, Deus está dizendo para você essa manhã, o espírito de orfandade torna uma pessoa anti-aliança. Anti-aliança é uma pessoa que não vive em aliança. E isso impede a pessoa de sustentar compromissos e de permanecer no lugar onde Deus deseja tratá-lo. Até porque o órfão, se ele entrar na terra prometida, quando ele entra, tem gigante para derrubar. Mas como ele não gosta de compromisso, e ele não gosta de problema, e ele não gosta de lutar, ele vai voltar para trás. Ele vai deixar o gigante lá. Ou ele vai fazer uma aliança com o gigante e vai comprometer a terra. E a próxima geração vai ter que lidar com os mesmos demônios, com os mesmos problemas. Muitos pais, eles não romperam com o passado. E eles não venceram os gigantes que atormentaram os pais, os avós. E ele está lá ignorando. E vão deixar um gigante para os seus filhos matarem, para os seus filhos vencerem. Mas Deus está dizendo, você pode hoje se levantar. Vencer os gigantes da terra. Vencer os entraves. Romper os ciclos. E deixar para a próxima geração um legado de vitória, uma história de vitória. Quais são os ciclos repetitivos da sua vida que você precisa romper? Quais são os padrões quebrados que você vê na sua família? Que você vê padrões que você vê nos seus irmãos, tudo ao redor da sua família. Você vê, não, isso aqui é um problema que você precisa romper. Financeiro, emocional, espiritual.
precisa ser rompido, eu quero te dizer que submeta-se à obediência de Cristo e receba a unção. Organize a sua vida, santifique sua vida, limpe a sua vida, abandone a mentira, abandone os palavrões, abandone as coisas que não faz parte do seu destino. Arrume, organize. Sabe, raízes de pecados não confessados podem neutralizar sua força. Aí o inimigo sempre vai te amarrar naquilo. E quando você tentar se levantar, o inimigo vai colocar o dedo sujo na sua cara e vai dizer: você não pode, porque você fez isso, isso, isso e isso. E aí você vai se afundando e você não tem coragem de se levantar porque você sabe que é uma dívida. Mas eu quero te dizer que toda dívida foi paga pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. E assim como Jesus foi para a cruz do Calvário e salvou, nos remiu, Josué representa Jesus lá no passado. Josué apresenta Jesus. Ele é uma figura de Cristo que salvou as pessoas, remiu as pessoas do deserto. E eu quero te dizer que Jesus, o seu remidor, está aqui essa manhã. Que Ele pode te remir desse padrão quebrado, dessa vida de dar voltas e voltas e voltas no deserto e nunca chegar no seu destino. Não, chega de dar voltas e nunca desfrutar das promessas de Deus. Se aproprie hoje do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus está em plena validade e tem poder de perdoar pecados. E você pode essa manhã receber o perdão de Deus. Fala: Senhor, apaga as minhas dívidas, apaga o meu pecado, apaga os padrões quebrados. Confesse, porque não há maldição que suporte o perdão de Jesus. Não há maldição que resista ao poder do perdão. Quando alguém confessa, quando alguém se derrama diante do Senhor e confessa os seus pecados e deixa, aquele que confessa e deixa recebe perdão e vida. E aí você pode se levantar com força, com poder e dizer: nenhum demônio vai segurar o meu destino. Eu vou vencer. Eu vou viver a vida abundante que Deus preparou. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Essa é a promessa e eu não estou vivendo isso. Eu quero viver isso. Eu não aceito mais viver abaixo do que Deus disse que eu viveria. Se Jesus foi para a cruz para eu viver uma vida abundante, é isso que eu vou viver. Valorizar a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é viver uma vida extraordinária. Prepare-se para isso. Levante-se para isso. Decida viver essa vida extraordinária. Fale: eu vou limpar minha vida com o sangue de Jesus Cristo. Eu recebo o sangue de Jesus Cristo. Eu me aproprio, eu vou romper em todas as áreas. Eu vou deixar para trás tudo aquilo que não tem a ver com o meu destino. E eu vou romper em direção ao propósito de Deus. Eu decido receber a instrução do céu nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos orar? 7:03, eu quero terminar essa live. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Ó Senhor, eu te peço poder para romper cada ciclo de derrota e pecado em minha vida. Eu renuncio todo espírito de orfandade, eu escolho a submissão e a aliança. Limpa as minhas mãos e fortalece o meu coração para que eu não caia nas armadilhas do inimigo. Eu não quero voltar para o fim da fila. Eu não quero repetir de ano. Nós estamos vivendo um momento de rompimento de ciclo. O Senhor está virando o ciclo, virando a estação. E essa é a minha oportunidade de entrar pelos portais. Essa é a nossa oportunidade de nos apropriarmos de um ano novo e de recomeçarmos uma história de obediência e de aliança contigo. Quantas pessoas, Senhor, elas rompem o ciclo e elas caminham e a gente fica olhando elas progredirem, elas irem longe, Senhor,
Quantas pessoas passaram por nós e estão tão mais longe que a gente, porque entenderam, porque se posicionaram e romperam no ciclo. Mas ao mesmo tempo nós vemos quantas pessoas, Senhor, ficaram para trás, porque continuaram fazendo as mesmas coisas, não mudaram. Quantas pessoas a gente conhece, Senhor, estão tantos anos na mesma situação, fazendo as mesmas estupidez, cometendo os mesmos erros, com a mente travada no passado. Nós não queremos ser esse tipo de gente, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos faz rompedores de ciclos, Senhor. Abre a nossa mente, abre a nossa visão, que nós não venhamos cair, Senhor, nas armadilhas do inimigo. Todas as vezes que estamos para romper o ciclo, o diabo vem com as propostas, vem com as ofensas, vem para roubar a nossa alegria, vem para roubar o nosso rompimento. E aí nos afronta, e a gente xinga, a gente briga, e a gente fica para trás da fila, volta para o final da fila mais uma vez. E nós não estamos aqui, Senhor, brincando de destino. Nós estamos aqui nos apropriando de um destino. Nós não queremos voltar para o fim da fila. Eu não quero voltar para o fim da fila. Nós queremos nos apropriar, Senhor, dessa nova estação. Nós vamos romper os ciclos, e nós não vamos romper sozinhos, nós vamos romper com toda a nossa família, com todos que estão à nossa volta, e nós vamos levar para a nova estação. E assim como o Senhor usou a vida de Josué para herdar e fazer herdar, nós também vamos fazer isso. Eu declaro sobre a vida de cada filho seu que está conectado comigo aqui nessa live, que eles serão como Josué. Eles recebem hoje, nessa manhã, um som de Josué, de rompedores de ciclos. Em nome de Jesus, que daqui a alguns meses eles vão olhar para trás e vão falar: já dei passos de fé, eu já avancei, eu já não estou mais no mesmo lugar, o Senhor tem me feito prosperar, o Senhor tem me feito levantar e andar. Eu declaro que ninguém vai ficar estacionado, ninguém vai voltar para o final da fila. Em nome de Jesus eu declaro que cada um dos meus irmãos que estão unidos comigo aqui nessa fé, nesse mesmo propósito, que eles romperão, que essa é a estação do rompimento na vida deles, que a unção de Josué está sobre eles, que eles estão, ó Pai, em dias de pisar numa nova terra e colher novos frutos e ter novos resultados. Haverá batalha, sim, haverá, mas o Senhor vai à frente, o Senhor vai dar a vitória total e completa. Eu profetizo vitória total e completa sobre a vida dos teus filhos. Eu recebo um novo tempo de promessa que tu tens para mim. Eu recebo o novo tempo e a nova estação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare, meu querido, declare, meu irmão, minha irmã, eu recebo a unção de rompedor de ciclo. Eu recebo a unção da nova estação. Eu vou viver uma nova estação. Já começou a nova estação da minha vida. Eu estou pisando, eu estou entrando na terra prometida, no lugar da minha promessa. Eu vou viver. Declare isso no seu espírito. Em nome de Jesus. Não sei se você está na cozinha, na sala, se está na rua, se você está dirigindo, mas deixa sair, verbalize, fale mesmo e fale alto se você puder. Fale: eu estou rompendo ciclos. Eu estou recebendo a unção de rompedor de ciclos. Nenhum demônio vai prender o meu destino. Algo vai acontecer na minha vida. Daqui a pouco eu vou olhar para trás e eu vou ver que eu já estou longe da onde eu estava. Eu já estou muito adiantado. O Senhor adianta os meus passos. O Senhor rompe os meus passos. O Senhor me leva num caminho de poder. O Senhor me leva num caminho de conquista, de progresso. Eu não vou ficar dando voltas à toa. Eu não vou ficar andando sem rumo. Minha família tem destino, minha casa tem destino, eu tenho destino, eu tenho propósito, eu tenho um lugar que o Senhor preparou para mim e é para lá que eu estou indo. Aleluia. Aleluia. Tem um fluir de Deus, essa manhã para você. Receba esse fluir. É um rio de Deus, é uma força do alto que vem sobre você e vai te empurrar para o seu destino. Como eu disse no início,
Romper ciclos não se rompe na força natural. Precisa haver uma força de Deus. É uma força de Deus. Recebe isso no seu espírito. Receba isso. Receba esse poder do alto para se levantar. Se levante. Se levante em Deus. Se levante para as decisões da vida. Para decisões de destino. Hoje você vai tomar decisões de destino. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Aleluia. 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 Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar comigo. Te espero amanhã. É isso. Às 7h06h30 da manhã. Amém? Espero você. Compartilhe essa live, daqui a pouco vai estar disponível. Compartilhe a live. Amém? Deus te abençoe. Fique com Jesus. Deus abençoe. Até amanhã. Fica com Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural, e onde esses rios me levarem, eu irei, e cada vez mais fundo eu mergulharei, e aquilo que se fez deserto em mim florescerá, e a terra seca em mim. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Fica com Jesus. E os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é o dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus.